Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Me Dá um Sorriso, o seu videocast sobre a ciência e a arte de transformar sorrisos. Antes de tudo, se você gosta do nosso conteúdo, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu comentário sobre o tema de hoje. Lembrando que a sua interação é o que nos move. Se você já está acompanhando o nosso videocast, sabe que eu sou a doutora Ana Carolina, especialista em ortodontia, implantodontia, odontologia do sono. E se ainda não me conhece, muito prazer. Hoje vamos mergulhar em um tema que é fundamental para a estrutura e longevidade do nosso sorriso. Se eu cuido do alinhamento e da reposição, a minha convidada de hoje cuida da raiz de tudo, a endodontia. É esse o ponto de partida da nossa conversa. A raiz do sorriso, endodontia, saúde integral e qualidade de vida. A minha querida convidada de hoje é a doutora Camila Consulin, formada em odontologia pela Universidade de São Francisco desde 2002. Alguns anos depois, ela seguiu na especialização de endodontia e tem aprofundado aí o seu olhar técnico e clínico, né? Sócia fundadora da Clínica Manacá, em Atibaia, onde atua também na gestão de pessoas. E ao longo desses 23 anos de carreira, ela já viveu várias fases, escolhas, amadurecimento, que trouxeram até aqui. Com o entendimento de que nada acontece de uma vez, a vida profissional se constrói no tempo certo. Nesse caminho, aprendeu que pessoas precisam de pessoas e que dentro do cuidado é essencial enxergar o ser humano antes de qualquer técnica. Eu vou até abrir aspas para a fala inspiradora da minha colega. Escolhi a odontologia, mas ela também me escolheu. E é nela que me sinto profundamente realizada. Estou muito feliz em receber uma colega que entende o quanto o cuidado vai além da técnica. Seja muito bem-vinda, doutora Camila. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. Poder compartilhar, e eu acredito muito nas conexões, então eu espero poder contribuir de alguma forma para quem estiver nos ouvindo. Ai, com certeza. Então vamos começando, doutora Cami. Por que a endodontia? Por que você escolheu essa especialidade aí que tantos dentistas não optam, né? Muitas vezes a gente termina a faculdade, a maioria dos dentistas falam, não trata o canal. Para quem não sabe, endodontia é o tratamento de canal, né? Que muitos dentistas falam, eu não trato canal. Nem saber de canal, né? E doutora Camila, o que te levou? Ainda bem que nós temos as endodontistas, né? Conta aí pra gente. É bem o que você falou, né? Quando a gente sai da faculdade, a gente não quer nem saber de tratamento de canal. Eu também fui uma pessoa que, quando saí da faculdade, não queria saber de canal. Na época da faculdade, eu gostava de cirurgia. Olha. E eu tinha certeza que eu ia ser bucomaxilo, fazer alguma coisa mais da área cirúrgica. Uhum. Aí, como é bom a gente viver um pouquinho antes de entrar para a especialização, eu fui trabalhar. E aí eu comecei a ter muita demanda de tratamento de canal e tinha insegurança de fazer. Eu até faço a comparação que a endodontia na faculdade é igual a matemática no colégio. Quando você não sabe matemática, você foge da matemática. Daí quando você vai acertando os exercícios, você vai gostando. E aí eu comecei a ter demanda e ficava insegura. E aí eu primeiro eu fiz um curso de atualização, gostei, entrei para a especialização e hoje eu acho que assim foi uma decisão muito assertiva. Eu gosto muito da endodontia e foi isso. Ai, que legal. Foi pela demanda mesmo, né? E acabou gostando ali da área. Quando a gente se aprofunda, né, a gente acaba... Porque daí você aprende, então o dente faz parte do corpo, não é isolado, então você vê muitas infecções,
o paciente com dor, e aí você consegue resolver o problema do paciente, você consegue resolver o problema da infecção, e aí a gente vai ficando com aquela vontade de conseguir resolver cada vez mais. Conta um pouquinho, falando com os dentistas, né? Para quem está começando, que gosta de endodontia, né? Quais são as possibilidades de trabalho de um endodontista? Como ele pode começar? Quais são ali as opções? Eu falo que a endo, ela é uma parte bem investigativa da odontologia. Então, o endodontista, ele é muito bom de diagnóstico, porque normalmente vem paciente pra gente com dor, e nem tudo é dor endodôntica. Então, você começa a estudar mais e a tentar entender, porque é muito recorrente hoje a hipersensibilidade, que são aquelas lesões no dente, né? Que a gente chama de lesão cervical não cariosa. E é um problema multifatorial. Então, às vezes, o paciente ele vem indicado por uma sensibilidade, até mesmo por dor, e, na verdade, ele tem um apertamento, não necessariamente é a endo. Então, eu acredito que o endodontista tem bastante possibilidades no mercado. Então, o endodontista estando ali atento, né, estudando o diagnóstico de dores, né, ele consegue se diferenciar no mercado e oferecer também um melhor apoio ali para os indicadores, né? Isso mesmo. Então, o endodontista, você acha que ele, quem está se formando, quem está fazendo, você indica abrir logo o seu consultório, trabalhar em outros consultórios, em clínicas? Como que está esse cenário? Olha, o que, assim, eu vou falar do meu ponto de vista, de foi como com que você? eu enxergo. Uhum. Eu acho que abrir o consultório logo de cara é um tiro no pé. Odontologia é uma profissão difícil, né? É uma profissão que você tem que estudar muito, é uma profissão que você tem que se apegar nos detalhes, no passo a passo, e ela é repetitiva. Quanto mais você faz seguindo passo a passo, melhor você vai ficando. Então, nada melhor do que você ter alguém para ajudar. Então, assim, ter experiência clínica, ter um profissional que tem um tempo na frente, que vai te ajudar numa técnica anestésica, que vai te indicar paciente, porque às vezes você vai abrir o consultório e vai ficar um pouco desanimado, né, com a demanda. Então, se eu me formasse hoje, eu iria ter uma experiência com outras pessoas, numa clínica. Você chegou no início da carreira, hoje você, né, tem a Clínica Manacá. Conta um pouco do meu trajeto. Da sua trajetória até chegar hoje como gestora, né, sócia fundadora da Clínica Manacá. Quando eu me formei, eu fui trabalhar com uma dentista. Então, eu trabalhava numa clínica e eu fiquei lá por 4 anos. E aí, eu peguei muita experiência, aprendi muito com ela. Era uma clínica que tinha bastante movimento. E aí, vai chegando uma hora que você vai querendo trilhar seus próprios caminhos. Então, eu trabalhei com ela 4 anos, depois eu montei meu consultório. E fiquei lá por 17 anos, para depois me associar com uma amiga querida nossa, a doutora Juliana, e aí a gente montou uma clínica de múltiplas especialidades, porque o paciente, hoje com a correria, né, é muito ruim, por exemplo, falar, eu só trato canal, eu só faço isso. Então, o intuito da Clínica Manacá é o paciente ser tratado por completo. Muito legal, né? Assim otimiza o tempo do paciente, né? Isso. E você pode também agregar ali os melhores profissionais no mesmo local, né? Eu acho que uma coisa importante que a gente tem que falar é que hoje a gente tem muita informação. E a odontologia tem múltiplas especialidades, como a medicina. Então, por exemplo, você não tem como você ir num cardiologista resolver um problema de rim. Então, o legal de você trabalhar em equipe é isso, porque cada um vai dar o seu melhor dentro da sua especialidade.
E hoje em dia a odontologia, né, já há muitos anos caminha para isso, né? A gente vê o paciente como um todo, né? Trabalhar ali de forma multidisciplinar, que a gente sabe que muitas doenças têm sintomas na boca, né? Que a saúde bucal interfere em toda a saúde geral do paciente, né? Isso. Então, o tratamento mais global, realmente a gente devolve não só a saúde bucal, como saúde plena, né? É isso aí, porque tem algumas doenças que têm manifestação na boca e que não são de origem dental. Então, isso que é o legal de você juntar vários especialistas, porque quando você vai fazer um planejamento, você tem aquele viés da sua especialidade. Então, se eu vou abrir uma panorâmica, eu vou direto na raiz, eu vou direto na lesão. Aí, você que é ortodontista, você já vai começar a ver ATM, você já vai ver posição do dente. Então, quando você faz essa junta, cada um vai dando o seu olhar dentro da sua especialidade, a gente consegue oferecer um tratamento muito mais completo para o paciente. Ai, muito legal. E falando especificamente ali da endodontia, né? Quando que é indicado tratar um canal? Porque muitas vezes a gente indica, né, para um paciente um tratamento de canal, ele fica ali na dúvida se trata ou se não trata. É apenas quando dói? Quando é indicado o tratamento de canal? Bom, tem vários fatores para o tratamento de canal ser indicado. Então, tem os achados radiográficos, que é quando a gente fala para o paciente que tem que tratar canal e ele fica com receio, nossa, mas esse meu dente não dói. Então, assim, nós dentistas, a gente vê, de repente tem uma lesão ali e aquele dente, ele pode não doer naquele momento, mas tá com foco de infecção. Todos os dentes, eles são ligados por vasos sanguíneos. Então, quando isso é pesquisa. Quando você, por exemplo, o paciente tem uma queda de imunidade, dengue, covid, algum problema onde ele baixa um pouquinho a imunidade, aquele dente que estava para doer, ele dói. Às vezes também acontece de um dente também já ser tratado canal, radiograficamente ele não ter nada, assim que você nota, mas ele tem alguma coisa ali no osso dele que quando baixa a imunidade ele dói. Então a gente pode indicar o tratamento de canal por um achado radiográfico, pode ser por cárie, pode ser por trauma. Às vezes também quando você está fazendo uma reabilitação, que você vai fazer o preparo, né, que a gente fala que vai apontar Sim. o dente, aquilo pode gerar uma hipersensibilidade, então a gente também faz esse tratamento preventivo. Certo. E qual é o problema, assim, por exemplo, se a pessoa não tratar o canal, né? Tem ali, não dói, ela tem uma lesão, como você disse. O que pode acarretar se a pessoa não tratar o canal, além de uma dor, né? Tem algum outro problema, alguma outra coisa que pode acarretar? Então, além de uma hora ele vai doer, ele pode ter alguma experiência ruim. Por exemplo, ele vai viajar na variação de pressão, tá lá durante o voo, ele pode ter um pico de dor. Por exemplo, o paciente vai fazendo hemograma e aí começa a dar células inflamatórias, ele faz um check-up, dentro do check-up não dá nada e as células inflamatórias, pode ser também do dente. Então, assim, não tem como negligenciar muito um tratamento de canal. Então, o paciente teve ali o diagnóstico, ele pode até, como ele está sem sintoma, ele pode até pensar 1, 2 meses, mas o melhor é sempre prevenir uma intercorrência futura. Aqueles abscessos que a gente vê, né? Então, esse é o caso, desculpa te cortar, esse é o caso da queda da imunidade. Então, o dente tá lá quietinho. Não é só uma dor, né? Não. Mas pode ter. Pode, e aí pode até dar algumas complicações mais sérias, assim, sem querer amedrontar, né? O paciente pode ter algum problema de ter que ficar internado, porque aí as bactérias elas vão se proliferando, as medicações, os antibióticos de via oral não respondem, então ele vai ter que tomar medicação via sistêmica, e assim, em casos extremos, né, não querendo ser terroristas, até virar óbito. Então a gente tem que cuidar sim.
Por conta da infecção bacteriana, né? Porque essa lesão que a gente vê ali na radiografia são bactérias, né? E as bactérias vão se reproduzindo de forma muito rápida, né? Isso mesmo. Que chega até que muitas vezes o antibiótico, a medicação entra como não resolve, aí o paciente acaba, né? Então, pessoal, se o seu dentista te indicar um tratamento de canal, vai lá. Seja um paciente obediente. Às vezes, mudança de pressão, né? Então, a paciente entra no avião, pode sentir dor, né? Pensa, se de repente você planejou uma viagem por um ano, aí você tá lá no voo 8 horas, imagina, um voo internacional, e o paciente com dor. Nossa, teve um caso de uma paciente que uma paciente me contou que aconteceu com uma amiga, que estava na Ilhas Maldivas de lua de mel e teve uma pulpite lá. Teve que voltar, porque lá não tem nem tratamento, né? E em relação à tecnologia, né? Também muitos pacientes têm medo de tratar o canal por conta da dor, que existe aquele mito, né? Eu não vou tratar o canal porque dói. Sempre tem um relato, né, de alguém que tratou o canal e doeu. Enfim, como a gente pode tranquilizar os pacientes hoje? Porque eu sei que tem muita tecnologia, né? Eu brinco que todo mundo tem uma história triste para contar. Ou é de tratamento de canal, ou é de extração de dente. Então, sempre tem alguém que vai contar alguma coisa. Eu acho que vai nessa parte humana, né? Que a gente prioriza bastante nos nossos atendimentos, que é quando o paciente chega, você entender as questões, quais são os questionamentos dele, por que ele tem medo, tranquilizar o paciente, ir no tempo do paciente. Então, tem paciente que não gosta de ficar muito tempo de boca aberta. Então, acho que um pouquinho antes da tecnologia, a gente vem com esse olhar empático para a pessoa que está numa situação vulnerável, né? Às vezes ela está de dor, alguém contou uma história, ela já está com dor, então ela já chega lá com o pé atrás. Quando é feito por um especialista, acaba que a tecnologia nos ajuda para ser mais rápido. Então, hoje tem o uso de rotatório, dos localizadores, que você vê o comprimento do canal, tem o microscópio, que ajuda você a ampliar, e aí você enxerga todos os canais. Então, assim, a tecnologia sempre vem para nos ajudar. Então, ajuda o dentista como operador e o paciente também, para ele sentir menos impacto no tratamento, né? Não sentir dor, ser mais rápido. Porque o que o paciente quer? Que você resolva o problema dele rápido e sem dor. Outra coisa, doutora, muitos pacientes também pensam no preço, né? Falam, não, o tratamento de canal é muito caro, né? E tá tudo associado a essa tecnologia, né? Ao tempo, ao cuidado. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco em relação a isso também, em relação ao investimento, né? Se vale a pena fazer esse investimento. Muitos pacientes pensam, não vou fazer o tratamento, vou extrair o meu dente, né? E também que você falasse um pouco em relação a tratamentos do convênio, né? Convênio odontológico, o repasse de convênios odontológicos ali para os tratamentos de canal. Bom, a minha resposta vai ser por um olhar empreendedor. Um olhar de uma dentista empreendedora. Então, quando o paciente ele acha o valor caro, né, vamos usar esse linguajar, é porque ele não entendeu o valor. Então, assim, o valor, além de tudo que você vai fazer de tratamento, o valor de manter o dente na boca. Então, assim, a gente também vem de uma cultura de tirar o dente, né? Isso, de tirar o dente. Agora com essas ondas assim, não, o implante vai resolver, nem sempre o implante resolve. Então a gente tem que ter esse olhar e explicar para o paciente, porque quem que sabe o assunto somos nós. Sim. Então, quando o paciente fala assim, doutora, mas esse é meio caro, e se eu tirar o dente? Primeiro, que você vai gastar o mesmo valor equiparado
de um tratamento de canal e num implante, só que você está preservando um órgão. Por quê? Porque o dente é um órgão. Então, tudo que a gente puder preservar, tudo que Deus fez é o perfeito, é o que vai ficar bem para você. Em relação ao convênio, às vezes o convênio, ele estipula uma tabela ali, um valor X, e você teria que trabalhar dentro desses materiais, dentro do tempo estipulado, porque a gente também tem uma hora clínica, então tá um pouco fora do que a gente acredita. Até porque você falou, né? Você trabalha com uma odontologia humanizada, né? Então a gente precisa entender o paciente, a gente precisa de um tempo para cuidar dele, né? Para anestesiar, para entender os medos, né? Não dá na odontologia para a gente trabalhar com pressão de horário, porque a gente precisa tranquilizar até para o paciente não ter uma taquicardia, não ter um problema maior ali na cadeira, né? Sim. Então, eu vejo mesmo que os valores que o convênio repassa estão muito defasados, né? Sim. Em relação à qualidade de tratamento, inclusive que os pacientes exigem da gente, né? Que tem isso também, né? Também tem isso, porque a pessoa, ela quer o melhor tratamento, né? Mas a gente ficando restrito ali a um tempo, a um material, né, a uma técnica, a gente não tem como oferecer o melhor, né? Porque o melhor para o paciente é muito individual. Cada paciente tem a sua necessidade, né? Sim. E a gente precisa individualizar. Porque às vezes você pega alguém com dor, que tá nervosa, 40 minutos para pegar uma anestesia. Um bloqueio ali regional bem feito, 40 minutos. Como que você faz isso? Num valor estipulado, num tempo estipulado. Então, aí você acaba perdendo a qualidade de entrega, a qualidade de expectativa do paciente também. Então, muitas vezes aí talvez o paciente fique traumatizado com o tratamento, né? Porque não teve aquele cuidado necessário, né? Aquele tempo de tratamento ali adequado, né? Mas em relação a depois ali do tratamento de canal, muitos pacientes se queixam que o dente escureceu. Tratou o canal, isso acontece? Como que a gente pode resolver? Existe alguma forma de evitar isso? Então, depende do tipo de escurecimento. Então, às vezes o paciente já chega pra gente com o dente escurecido. Então, ele sofreu um trauma. Então, como os nossos dentes são ligados por vasos sanguíneos, naquele trauma rompeu e aí corou, né, com sangue que foi ficando escuro, foi ficando um pouco acinzentado. Então, tem como a gente clarear sim. Pode até ser durante o tratamento de canal. Nas trocas de medicação, você usar um gel clareador para fazer um clareamento interno, ou pode ser depois também. Há muitos anos atrás, eu imagino que hoje não se use mais, que tinha um cimento que tinha liga de prata, que também a longo prazo acabava escurecendo. Hoje tem muito cimento resinoso, biocerâmico, que já não tem mais. Mas você pode pegar paciente mais idoso, paciente seus 60 a mais, que tem dente escurecido por conta do cimento. É verdade. Mas hoje em dia, assim, se isso acontecer, é mais tem como reverter. Com clareamento, né? Sim, tem como reverter, que a gente faz o clareamento interno e vai monitorando de tempos em tempos. Se precisar, a gente repete, mas tem como reverter, sim. E é mito, tratamento de canal não escurece o dente. O que pode ter escurecido foi um trauma e que a gente também consegue reverter. E o pós-tratamento de canal, né? Porque o paciente procura ali por uma urgência ou por uma necessidade. E quais são os cuidados essenciais que o paciente precisa ter para garantir a longevidade do dente tratado canal, né? Que isso é muito importante, né? Após o tratamento de canal, como esse dente precisa ser restaurado, como que o paciente pode cuidar? Então, o paciente sempre tem que finalizar o tratamento do dente. Então, o tratamento de canal, ele é uma etapa do tratamento. Às vezes, acontece de eu pegar a paciente de outro indicador,
Então, eu deixei lá um material e aí o paciente volta depois de 2 anos para tratar canal de outro dente com o material que eu deixei. Então, assim, o sucesso do tratamento de canal sempre tem que vir a restauração, vir a prótese, o que precisar, o que for indicado para aquele paciente finalizar o tratamento. Então, tem que estar bem selado para não ter recidiva. E normalmente, assim, né, os tratamentos, você indica uma coroa, você indica uma restauração de laboratório, uma restauração comum? Depende muito do caso. Então, assim, se for um tratamento de canal onde tem bastante estrutura dentária, uma restauração simples. Quando o dente já está um pouquinho mais comprometido, por exemplo, 70%, 80% do dente, a estrutura ali da coroa, ela não está rígida, né? Ela foi removida, aí a gente pode pensar uma prótese parcial ou numa prótese total, né? Uma coroa total, né? Uma coroa parcial ou uma coroa total. Joia, aí já para dar um reforço ali a mais para aquela estrutura do dente, né? Que foi perdida. E o tratamento é apenas o primeiro passo, né? Então, quais são os cuidados pós-tratamento, né, que o paciente precisa ter para garantir que não tenham mais infecção? Aquele dente que foi tratado canal, ele pode ser infectado de novo? O paciente tem alguma coisa que ele possa fazer ou não? A gente é da área da saúde. Então, na área da saúde, nunca 1 mais 1 vai ser 2. Sempre tem as variáveis. Então, o mais indicado é, depois que o paciente fez a restauração, como a gente falou anteriormente, ele voltar naquele dentista, lógico que o dentista sempre vai ser ele que vai fazer isso, fazer acompanhamentos radiográficos. Pode acontecer? Pode. Por quê? Porque tem muitas bactérias e a gente não tem certeza se você matou todas as bactérias. Então, assim, lógico que a gente toma cuidado, irriga bastante, troca medicação, mas às vezes pode sim acontecer e não foi culpa de ninguém. Não é que o dentista não foi bom, e o paciente não fez a parte dele, às vezes pode acontecer. E assim, para o paciente, poxa, que está assistindo aqui a gente, eu não quero precisar tratar o canal, qual que seria uma orientação de prevenção para que o paciente não precise tratar um canal? Assim, se você pudesse dar aí uma orientação para os pacientes que estão assistindo. Tá. Contando com os acidentes, que isso a gente não consegue prevenir, a minha orientação é ir regularmente ao dentista. Então, às vezes acontece um tratamento de canal por uma infiltração, uma restauração que foi infiltrando, uma cárie entre os dentes. Então, o que o paciente pode fazer para prevenir são as consultas regulares. Agora, se ele está jogando bola, tomou uma cabeçada, está na piscina, bateu na borda, aí, infelizmente... Fatalidades. São fatalidades, não tem como prevenir. Voltando, né, a falar da sua trajetória como dentista, né? E hoje na Clínica Manacá, você se desenvolveu aí na sua especialidade e agora na clínica, né? Numa clínica multidisciplinar. Imagino que isso te exija em outras habilidades, né? Além da habilidade de endodontista, né? O que para uma dentista empreendedora, né? O que mudou? Quais são aí as atribuições agora que você tem como uma gestora de uma clínica? A gente, dentista, né? Nós dentistas, a gente é sempre muito técnico. Então, a gente fica preocupado com cursos, com especializações que faz parte, a gente sim tem que fazer, muda muito, de um ano para outro, tem atualizações de medicamento, de técnica, então faz parte. Quando a gente olha para o empreendedorismo, para a gestão, você tem que, eu falo que você tem que olhar o dentista além da técnica odontológica, né? E quanto mais... Aí eu acabei procurando outros ambientes, sair um pouquinho da caixa odontológica,
e ter contato com outros empresários. Eu acredito que a gente cresce como empreendedor, como empresário, convivendo com outros. No fim, que a gente vê que mesmo de outros segmentos, as dores são bem parecidas. E quanto mais eu estudo sobre business, mais eu melhoro como pessoa. Então, uma coisa está relacionada à outra. E aí a gente vai se desenvolvendo, cada hora você vai vendo um tema. A parte de precificação, ela é muito importante, porque às vezes a gente entra naquele bololô de atender, você olha ali, sua agenda está completa, mas a hora que você vai olhar para os números, você vê que você só está trocando dinheiro, você está desgastando, sabe? O tempo está sempre ocupado, né? Então tem que pensar numa estratégia. A parte de pessoas, então assim, entender que cada um tem um tempo. Eu sou uma pessoa que eu falo calmo, mas a minha cabeça, ela é muito agitada. Então eu acho que isso para mim foi um desafio, foi o meu desafio de 2025 foi controlar minha mente. Então, assim, parar de procrastinar assuntos que eu não gostava e aí ir programando a minha mente. Ai, que legal. Porque nós duas, a gente se deparou, né, nessa fase mais ou menos da mesma época, né, em ter uma clínica multidisciplinar, né, a gente sair de um consultório individual ali, a gente com uma secretária é uma coisa, né, e os pacientes, a gente lidar com uma clínica, a gente liga com outros profissionais, outras especialidades, né, mais funcionários, isso daí acaba exigindo outros conhecimentos, né? E isso é ótimo, né? Quando a gente abre a cabeça, né? Tá aberta para novas formas de pensar. Então, por isso que eu falo que a gente vai melhorando como pessoa. Sim. Porque você começa a tentar se colocar no lugar daquela pessoa. E eu acho que também uma coisa muito importante que quando você começa a olhar para a gestão é você deixar bem enraizado qual é a sua cultura. Quais são os seus valores? Então, para dar certo uma pessoa trabalhar com você, você pode até ter jeito diferente. Cada um tem a sua assinatura, cada um tem o seu estilo, mas os valores têm que ser parecidos. Na verdade, assim, eu acho que o que tem que soar muito são os valores. Os valores, assim, eu digo pela Manacá, que eu acredito que sejam bem parecidos com o seu, que é de honestidade, de sempre fazer o que tem que ser feito muito bem feito. Ser sempre transparente, ter um olhar empático. Então, assim, o seu time sempre tem que saber quais são os valores da empresa que ele trabalha. Muito legal, Cami. E para você, assim, o que mais te exige, assim, nesse dia a dia de gestão? Como que é o dia a dia ali de uma gestora de uma clínica, né? Porque você ainda atua também, né? Você trabalha como dentista, atende os pacientes e trabalha na gestão, né? Como que você concilia? Tem que priorizar o tempo. Então, eu sou meio coxinha, sabe? Então, eu tenho que organizar. Porque se eu não organizo o meu tempo e não falo, tal dia eu vou fazer tal coisa, tal período eu vou fazer tal coisa, eu vou me engolindo na rotina. Então, eu sempre deixo anotado quais são as prioridades daquela semana, o que eu tenho que resolver. Então, segunda de manhã é um dia que a gente tira para gestão. Se eu precisar marcar alguma reunião, eu marco naquela data. Então, eu acho que, assim, a organização do tempo, ela é primordial. Porque, assim, tempo a gente não tem. Se você não organiza o tempo para aquilo, você não consegue executar. Uma outra coisa, assim, que é um desafio... também as pessoas, você entender o momento de cada pessoa, dos colaboradores, que as pessoas não pensam como você, mas de repente ela pensa melhor do que você. Então, assim, eu sou muito centralizadora e tô tentando controlar esse lado meu. Então, como era um consultório como o seu, só você e a secretária, é de um jeito. Aí você tá num ambiente com mais pessoas, então, assim, ter esse olhar de falar assim, mas será que o jeito que ela tá falando para fazer também não é uma coisa legal? Então, assim, você se colocar num lugar também de que você vai aprendendo com seus colegas, né, com seu time.
E o que você tem mais aprendido, assim, nessa... que você falou da ambiência, né? Porque a gente se forma dentista técnico, né? Como você falou, a gente estuda muito sobre odontologia, né? O que a gente tem acesso ali na faculdade são assuntos referentes à saúde, né? E aonde que você buscou aí conhecimento para gerir, né? Da onde você se alimenta? Quem são os seus mentores? Quem são as suas inspirações? Olha, a ambiência é tudo, né? Uhum. Então, assim, eu acabo usando o Instagram também para ver coisas que possam me acrescentar em alguma coisa. Então, tem os que nos inspiram, que a gente nem conhece, como Flávio Augusto, Joel J. Tem uma... que eu esqueci o nome dela agora. Dani Martins? Não, acho que... é uma que fala de liderança. Até encontrei com ela uma vez. Você é uma pessoa que eu me inspiro também. Eu acho que, assim, odontologia é uma profissão muito feminina. E aí, eu também acho que quando você se conecta com outra mulher, e aí você vê uma mulher madura, como a gente, tendo resultados, é uma forma também da gente se inspirar. A gente participa de um projeto de mentoria também, né? A gente participa de um ecossistema, onde tem dentistas do Brasil todo, pessoas muito boas. Então, a gente troca toda semana e... Eu vejo que esse canal, né, que eu também faço parte desse grupo, né? Eu vejo que esse é um canal que nos alimenta, né? Isso. Porque a gente, como dentista, a gente tá ali sempre no mundo da odontologia, fechado ali no nosso consultório, né? A gente não tem com quem trocar, né? Para crescer, para evoluir, saber o que as outras pessoas estão fazendo, até para a gente ter um parâmetro. Né? Eu vejo que assim, muito quando eu fiquei muito tempo sozinha no meu consultório, eu não tinha ideia do que as pessoas lá fora, né? estavam fazendo, então a gente às vezes fica estagnado na profissão, né? Isso. Porque a gente não tem essa referência, né? Do que é possível fazer, né? Do que é possível evoluir, aonde a gente pode chegar com a odontologia, né? E é legal quando você tem outras pessoas que atingiram resultados maiores do que o seu, que é onde você quer chegar. Então, o poder da ambiência é esse. Quando você tá numa mesa de igual para igual, você fala, poxa, será que não é melhor eu levantar dessa mesa e ir para uma mesa maior? Uma mesa onde eu possa aprender? E aí, quando você também mergulha nesse universo de aprender, você não consegue mais sair, né? Você começa a ver uma coisa legal que um outro falou, aí já começa a querer ir aprendendo cada vez mais. E é um movimento, né? A vida é movimento. Hoje eu falo que, às vezes, muitas pessoas ficam pensando assim... aonde eu quero chegar, eu almejo tal coisa, lógico que a gente tem que ter a nossa meta, mas o que você faz, assim, a sua vida, né, que acontece no dia a dia, ela é tão gostosa, é tão legal, sabe, você olhar para trás, né? Curtir o processo, isso, a frase não tinha vindo na minha cabeça, você... gostar do que está fazendo, tá feliz, tá presente naquele momento, por mais que você tenha que ficar sempre pensando em melhorar, mas vamos pensar onde eu estava 2 anos atrás, onde eu estava 6 meses atrás, aonde eu tô hoje. Então isso que move a cabeça da empreendedora, né? Ai, Cami, muito legal. Então, nossa, eu queria muito te agradecer aí a presença, né, e entrar na última pergunta. A nossa última pergunta, que é muito desafiadora, que é o que te fez sorrir pela última vez? Bom, o que me fez sorrir... Não vale aqui. O que me fez sorrir pela última vez? Eu acho que quando a gente tem as nossas metas, as nossas ambições, além das metas financeiras, é por quem? Então, eu fico emocionada. Você saber que você vai estar construindo algo por alguém,
Então, assim, quem me faz sorrir é minha filha todos os dias. Que linda. E não falamos, né? Mãe da Isadora, de 12 anos. Agora, eu era mãe de criança, agora eu estou me aprendendo também, estou me desenvolvendo como mãe de pré-adolescente. E tá muito legal. É uma fase gostosa, uma fase de troca. Então, ela é minha companheirinha e eu tô amando essa fase. Eu acho até que eu vou curtir mais de ser mãe de adolescente né? do que mãe de criancinha. Bom, doutora Camila, então muito obrigada aí por tanta luz e informação de qualidade sobre a endodontia, sobre gestão e sua conexão com a saúde que vai além da boca. E o prazer foi todo nosso. Muito obrigada. Faço minhas suas palavras. Foi um prazer estar aqui com você e conte comigo. Sempre, né? E você também que nos acompanhou, lembre-se que a saúde do seu sorriso começa na raiz. Procure sempre um profissional de confiança, tá? E deixe seu like, o comentário e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. E para terminar, me dá um sorriso.